Boa noite, amigos. Aqui quem fala é Matheus Walter Rabelo. Sou aluno do 7º período da Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim e estou aqui para iniciar com nossos trabalhos, com o nosso podcast Tecer o Direito. Antes de estar aprofundando assim sobre o canal, sobre os objetivos que a gente tem aqui, queria estar apresentando nossos colaboradores aqui. Por favor, podem ficar à vontade para se apresentar. Boa noite, me chamo Richard, sou estudante do Polivalente aqui da BAN. Estou fazendo o projeto aqui da FDCI, eles me convidaram, tá participando aqui, agradeço, tá a equipe aqui toda aqui, que no caso é o Arthur só, e é isso aí, rapaziada. Pode se apresentar, Nicolas. E aí, boa noite, meu nome é Nicolas Rezende, sou aluno do 7º período da Faculdade de Direito, sou da turma do Matheus, e estou aqui hoje participando como convidado para falar um pouquinho sobre Direito do Trabalho, Getúlio Vargas. Antes de começar iniciando o tema sobre o podcast, eu queria estar apresentando aqui o amigo que faz tudo acontecer, o colaborador Arthur Martins. Apesar dele ficar por trás das câmeras, é ele que dá vida aqui a esse projeto, ele que organiza toda a parte de equipe técnica e som. Então, assim, ele merece as saudações. Então, uma palma. Então, prezados, agora a gente vai começar a falar sobre um pouquinho desse podcast. Esse podcast ele surge como uma resposta do edital, nós e a coordenação, especialmente a coordenadora Edneia, que por motivo de força maior não pode estar presente aqui hoje, tivemos que elaborar um podcast voltado para a área dos direitos humanos e como levar esses direitos humanos, divulgar a informação referente a direitos humanos, sobre direito em geral, para a população aqui de Cachoeira de Itapemirim, aqui especialmente na região centro-sul do estado do Espírito Santo. Então, assim, esse podcast ele nasceu em parceria com a FAPES Governo do Espírito Santo, daqui a pouquinho a gente vai melhor especificar, e é uma parceria da Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim com a instituição Rocha Ativa. Antes da gente estar falando um pouco sobre a FAPES em si, a gente gostaria de estar falando aqui um pouco com o Richard, que o Richard é um aluno, que ele é beneficiado pelos diversos benefícios, projetos sociais que a Rocha Ativa, a parceira em específico nesse podcast, faz aqui em Cachoeira de Itapemirim. E eu gostaria de estar passando um pouquinho a palavra dele para ele falar como que a Rocha Ativa impacta na realidade social de Cachoeira de Itapemirim, especialmente no seu bairro. Então, a Rocha Ativa ela ajuda com projetos como capoeira, dança, balé. E hoje em dia ela começou com a Camerata Jovem, que levou muitos jovens em situação que moram em bairros periféricos, como Rubem Braga, o Világio, o próprio Zumbi mesmo. Levaram a Itália para conhecer lá, tocarem as músicas lá. E eles conheceram até com o Papa, eles tocaram músicas na frente do Papa. Isso foi maneiro que eu vi pelos stories. Eu acompanhei isso pela página, a página do Rocha Ativo também divulga isso. Foram para o Vaticano? Foi para o Vaticano e tocaram assim. O que eu acho bem legal assim do projeto Rocha Ativa é que eles levam assim uma cultura bem erudita para uma população bem vulnerável. Sim. Porque se você for dar uma olhada nesse projeto de cantata, eles tocam violino, instrumentos. Sim. Assim. É aquele pessoal do conservatório? Acho que eles vieram. Eu não sei dizer. Não, eu também não sei dizer. Mas assim, o Rocha Ativa, cara, atua em diversas áreas. Eu assim. Aprendi a tocar violino, sei tocar violino. Tocar violino não é fácil não. Tocar violino não é fácil não, cara. Eu sei não faço ideia. De muito tempo. E eu aprendi graças a Rocha Ativa. A Rocha Ativa, com parceria até mesmo com a Unimed, me colocou num cargo lá dentro da Unimed, que eu trabalhei por 11 meses lá dentro. Então, a Rocha Ativa, ela me ajudou em muitas áreas da minha vida. Me ajudou em questões psicológicas, como era muito irritado, essas coisas assim, e não sou mais. Um pouquinho, mas ela me ajudou e ajudou minha família durante muito, muito tempo da minha vida, da nossa vida. Da minha família, assim. Entendi. Então, assim, esse podcast em específico foi uma das formas que o nosso projeto, que nós pensamos em estar levando direito para a população mais vulnerável de Cachoeira de Itapemirim. Lógico que não se encerra aqui, nós também temos outros projetos, assim, decorrentes desse projeto aqui, que é fazer atendimentos em loco, para a população mais vulnerável de Cachoeira de Itapemirim, trazendo possíveis ações aqui para o escritório modelo da faculdade, assim, são coisas que nós estamos planejando, temos a se pensar. Então, assim, esse podcast em específico, é a parceria entre a Rocha Ativa e a FDCI para estar levando direitos humanos, direitos de modo amplo para a população mais vulnerável de Cachoeira de Itapemirim.
Eu gostaria de estar falando um pouquinho aqui, antes da gente abordar o nosso primeiro tema jurídico, né, que é sobre direito do trabalho, algumas considerações iniciais, sobre a FAPES. Todo esse projeto aqui, ele está sendo custeado pela FAPES, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa no Estado do Espírito Santo. Então, assim, gostaria de parabenizar o governo do Estado do Espírito Santo, assim, tem demonstrado uma realidade ímpar, à medida que, se você for dar uma olhada assim, em dados, em estatísticas oficiais, hoje o Estado do Espírito Santo, por cabeça, é o estado que mais investe em pesquisa, em inovação científica e tecnológica. O governo do Estado do Espírito Santo investiu aproximadamente 250 milhões em pesquisa e inovação tecnológica. E falar sobre esses projetos de pesquisa não é falar sobre assim, uma coisa distante da realidade do estudante. Se você observar, né, Richard, você está em qual série? No segundo? Então, logo você está no terceiro ano, já aí deve ter seus objetivos com faculdade, claro, etc. E a própria FAPES mesmo financia diretamente o programa aqui Nossa Bolsa, que é um programa que hoje contempla aproximadamente cerca de 3 mil alunos bolsistas que estão fazendo curso superior, diretamente financiados pelo governo do Estado. Então, assim, isso demonstra que o governo do Estado do Espírito Santo cada vez mais vem investido na formação e capacitação de jovens, né? Então, assim, eu acho que são dados que devemos ressaltar, que são considerações bem válidas. Agora sim, a gente vai estar fazendo algumas considerações iniciais sobre o direito do trabalho, sobre a história dos sindicatos, como que surgiu como que a legislação trabalhista vai se consolidar no mundo, né? E, assim, primeiramente, a gente pode levar em consideração que os sindicatos exerceram um papel fundamental para a consolidação das leis trabalhistas no mundo. Por quê? Se você for analisar o contexto histórico, assim, você vai observar que a história do sindicalismo no mundo moderno vai surgir na Inglaterra, devido a fatores assim econômicos, principalmente a Revolução Industrial. Então, naquele local, especificamente na Inglaterra, onde o berço da Revolução Industrial, as relações de trabalho começaram a passar assim por situações que eram degradantes e muito maçantes aos trabalhadores, com a violação de diversos direitos. Por exemplo, eles trabalhavam, o Nicolas sabe melhor de história do que eu, assim, cargas horárias assim, de 10 a 15 horas por dia, crianças e jovens. Assim. Tem até uma história que, quando foi proibido o trabalho infantil, que foi uma reivindicação da época na Inglaterra, do sindicato inclusive, os chefes falavam que somente a mãozinha das crianças conseguiria adentrar em algumas partes das máquinas, então não tinha como proibir o trabalho infantil. E foi muito difícil na época proibir esse trabalho infantil porque era uma realidade. Isso representou um avanço para a sociedade, porque se hoje a criança no Brasil é protegida, a herança está lá atrás. A herança é desse período de 1800. Então, assim, se você for levar em consideração, dá pra gente, principalmente no campo do direito do trabalho, a gente consegue perceber que o que está ocorrendo no mundo, o que está ocorrendo na realidade econômica, influencia diretamente a realidade trabalhista. Por quê? Se você for dar uma olhada, anteriormente à Revolução Industrial, claro que a gente já tinha o comércio mercantilista, mas a Revolução Industrial vai assim, alterar essa realidade para novos patamares. Então, por exemplo, assim, a sede insaciável do empresário por ter lucro, isso vai se acentuar bastante com a Revolução Industrial, nesse fenômeno, né? Então, assim, se você olhar a realidade brasileira, o início da proteção trabalhista no Brasil, você pode olhar que ela vai se acentuar com 1930. Não que anteriormente não existisse proteção trabalhista. Já existiam alguns acordos, convenções coletivas, normas e espaços. Mas eu acho, assim, um período muito marcante, né, que foi concedido pela Era Vargas, que foi, assim, esse cuidado do legislador, do Poder Executivo, em compilar as leis trabalhistas numa codificação única e um marco histórico como representa a CLT. A CLT ela é muito importante, é um marco no direito do trabalho brasileiro, porque hoje, grande parte dos direitos que nós temos adquiridos, né, que foram concedidos naquela época, estão vigentes. Como você falou anteriormente aqui, o óbvio, em algum momento, ele precisou ser dito. O óbvio, em algum momento, precisou ser dito. Então,
na década de 30 ali começaram essas discussões da jornada de trabalho, as férias, o 13º que vem depois, mas ele já tem um amparo ali. Sim, já era um costume, né? Os trabalhadores da época pagarem 13º. E aí vem, nós vamos falar só brevemente de Vargas, ele vem ali em 32, né? Constituição... a briga entre São Paulo Revolução Constitucional. Revolução Constitucional de 32, que era São Paulo exigindo ali uma nova Constituição, porque Vargas tinha dado um golpe. 34, vem a Constituição por Getúlio Vargas, promulgada. E aí tem toda aquela discussão do golpe, né, que ele se perpetua no poder, ele concede vários direitos, né, concede o voto feminino e tal, mas ele acaba continuando no poder. Em 37 ele outorga outra Constituição. Só que aí, cara, o Brasil vai se industrializando ali, porque teve a crise de 29, o café... Fatores internacionais que influenciaram, assim, né? Como a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial. E o café, você não tinha como vender para os Estados Unidos estava quebrado, você tinha que se virar aqui. Cara... Outro fator que você retocou aqui, nessa questão do café, que isso influenciou diretamente a economia brasileira, né? Claro. Porque eles pararam de comprar a nossa principal commodity de exportação, que era o café, e nós tivemos que desenvolver uma indústria à força, assim, acho que concordo, acho muito válido. Outro ponto que você estava destacando aqui, Nicolas, que eu acho muito interessante, é que, assim, novamente, né, essa atuação, essa preocupação do governo com a atuação dos sindicatos. Então, o Vargas ele foi muito esperto. Concordo. Do ponto de vista político, refuto aqui minha admiração por ele, porque ele foi uma pessoa muito inteligente do ponto de vista da articulação. Por quê? O empresário estava lá na indústria, precisava produzir e tal. Sim. O trabalhador queria direito, queria uma produção adequada. Aí Vargas olha aquilo ali e falou, vou ter que dar um jeito aqui, porque os caras estão querendo direito, tem que dar direito para os caras. Mas em contrapartida, eu estou tendo aqui uma industrialização forte, o meu país está se industrializando. Eu não posso deixar esses caras bravos, porque senão eles não vão produzir. Do outro lado, eu não posso mexer com o empresário. Eu tenho que deixar o empresário tranquilo também. Vargas vai lá, cria o sindicato, junto lá com o governo. Sim, e centraliza, principalmente. Eu acho que a maior arma dele que ele soube utilizar foi centralizar isso para o governo ter total controle, né? Aí o trabalhador olha, esse presidente aí, o cara é muito bom. Pô, tem representação dos trabalhadores, esses caras vão ouvir a gente, e eles vão ouvir a gente e vão levar as demandas para o poder público e tal, a gente vai ser ouvido. Os caras ficam satisfeitos. Aí Vargas vai lá e faz o quê? Centraliza o sindicato, bota o governo para atuar dentro do sindicato, é até por isso que até hoje existe uma ideia, uma herança política dos sindicatos serem politizados. Sim. Né? E aí Vargas centraliza aquilo ali, pega as informações e passa para quem? Para os empresários. Uma mão foi lavando a outra, os caras ficaram felizes aqui, o outro ficou feliz lá também. Não, e você bem pontuou essa questão do controle, essa inspiração até na carta fascista de Mussolini, assim, essa centralização dos sindicatos no governo, a gente pode verificar reflexo disso até na nossa Constituinte, porque assim, alguns doutrinadores, alguns professores entendem que esse caráter, por exemplo, que temos em tese a liberdade sindical, né? Mas a gente tem limitações, que ela não deve ser, não se pode ter mais um sindicato de dar uma mesma categoria por uma unidade territorial menor que o município, seja assim. Sim, sim. Mas também se verifica sendo que tem um pouco de controle do governo pela Constituição de 88, assim, né? Na elaboração dos sindicatos. Então, assim, a gente tem a liberdade de se sindicalizar, não é obrigatório, mas você pode perceber, assim, que mesmo pós-Constituição de 88, que isso não é uma coisa assim, uma liberdade plena, que tem algumas restrições ainda. Sim, aí no meio desse todo panorama aí, né, do sindicato, da proteção ao trabalhador, da ideia do conchavo ali entre empresário e sindicatos, governos, surge o CLT, promulgado o CLT em 1º de maio de 43, que hoje, né, a gente celebra o feriado do Dia do Trabalho em menção àquele dia. Exatamente. E tem uma foto bem emblemática do Vargas. Vargas desfila em carro aberto em São Januário, estádio hoje do Vasco. Na época não tinha Maracanã, né? Maracanã inaugurado em 50, e São Januário era ali um palco onde
você conseguia aglomerar muitas pessoas em determinado local, na arquibancada. Hoje São Januário tem capacidade de 20 mil pessoas, naquela época não tinha cadeiras, colocavam 50 mil pessoas lá, até mais. Aí tem uma foto emblemática, o Vargas desfilando em carro aberto, cumprimentando os trabalhadores que idolatravam ele. Do outro lado, tinha um empresariado que também amava ele, né? Também é o apelido de pai dos pobres, mãe dos ricos, né? E a foto é muito legal, que aí tem o Vargas desfilando em carro aberto, aí do lado tem o segurança dele, aparece do lado na foto, e ali se inicia um marco histórico no Brasil. E além, assim, da personalidade de Getúlio Vargas, do elogio a ele, ali também foi a fonte do nascimento dos nossos direitos trabalhistas, né? Que até hoje a gente goza deles. Mal ou bem são muito importantes. Salário mínimo, né? Sim, salário mínimo, jornada de trabalho, direito à proteção sindicalista. Aí, passando um pouco mais para frente, a gente pega ali em JK, década de 60, 13º salário. É o 13º salário que, na época, tem uma matéria do Globo da época que fala que o 13º, naquele momento, era considerado desastroso. O 13º iria quebrar Eles a falavam economia que iam brasileira. quebrar o país com o 13º. Foi falado. E aí eles trouxeram esse debate que o país não pode, que o país vai quebrar. E o João Goulart, ele cai. Eu falei JK, perdão, foi João Goulart, década de 60. João Goulart cai depois, né? Ele é deposto, aí tem o golpe de 64. Eles falavam antigamente, isso voltando a muitos anos atrás, eles falavam que tirar o trabalho infantil, voltando para o trabalho infantil, bem rapidamente, falavam que iam quebrar o país se tirassem. Aí falaram do 13º, que ia quebrar o país, que ia quebrar o país se tirassem, né, se colocassem o 13º. E botando para a atualidade também, eles falaram que vai quebrar o país se colocarmos a escala 6x1 abaixo. Alteração na escala 6x1. Alterar a escala 6x1. E esse debate da escala 6x1, que teve o nascimento com o movimento Vida Além do Trabalho, ele tem que ser discutido, cara. Ele tem que ser levado para o campo do debate na sociedade, tem que ser levado dentro do parlamento, embora as pessoas tenham resistência. E olha, eu particularmente, isso é uma opinião minha, né, salvo o melhor juízo, eu não consigo aceitar a ideia de que vai quebrar o país, porque isso foi usado muitas vezes, é uma retórica muito antiga. E eu estava vendo, Matheus, que em alguns países da Europa que adotaram esse sistema, a produtividade do trabalhador aumentou. Sim, né? Trabalhando menos horas, trabalham menos horas, mais intensidade no momento que está trabalhando. Aí você pensa aí, cara, um trabalhador que trabalha 44 horas semanais, trabalha de 8 a 5, segunda a sexta, sábado de 8 a meio-dia. Beleza. O cara ganha pouco, tem uma família e tal. Qual que vai ser a perspectiva desse cara no sábado à tarde? Ele vai ter o que para fazer? Ele vai ter ânimo para querer estudar para alguma coisa? Para procurar uma qualificação. Cultura, não tem. Aí o cara tem que resolver as coisas dele, tem que ver uma coisa. Aproveitar aquele restinho do sábado, fazer uma faxina na casa e da manhã é domingo. Morreu a semana. De repente, dependendo da ocasião, o cara procura até alguma coisa para complementar a renda dele, porque não é o suficiente do trabalho. Aí o cara já trabalha 44 horas semanais, perde metade do sábado, o domingo passa muito rápido. Quando você passa rápido, já é segunda-feira. Já é aquela música do Fantástico, que é o final do domingo. E aí, cara, esse debate tem que ser trago para o nosso atual panorama. E a nossa geração ela é extremamente responsável por promover esse debate, seja a favor ou contra. Só que é aquilo. O que eu falo muito com os colegas? Você é a favor do fim da escala 6x1? Sou. Por quê? Por quê? Exatamente. Hoje, eu não tenho condição de sustentar aqui uma opinião, de falar eu sou a favor. Concordo. É o que você vai me perguntar por quê. Por quê? Por quê, né? Eu sou contra. Por quê? Eu estou dizendo que tem que ser levado esse debate. Sim, também concordo. Eu acho que, assim, duas perspectivas, né, que a gente tem que analisar, principalmente nesse debate, principalmente no fim da escala 6x1, esse caráter de higienização e aumentar a qualidade de vida do trabalhador. E do outro lado, analisar a capacidade econômica das micros e médias empresas, né, que são majoritariamente nesse país. Tem que se analisar esses dois fatores assim, de forma equilibrada e balanceada, porque não adianta a gente só promover caráter
higienista, de saúde, qualidade de vida para o trabalhador, mas a empresa que ele trabalha não tem condições financeiras a cair, isso em gerar o desemprego. É por isso que tem que ser feito um debate amplo. Chama lá sindicato patronal, sindicato laboral, federação das indústrias, chama todo mundo para discutir. O problema é que, assim, isso é muito levado para o campo político. Sim, concordo. E não adianta, né? Mas também sempre será levado porque pelo bem ou mal é pela política que nós conseguimos conquistar esses direitos. É um meio de transformar a sociedade, querendo ou não, é a política. E é igual o outro tema atual, cara, que você vê jurisprudências esparsas a respeito do tema. Digo que nós não somos especialistas ainda, somos meros estudantes. A uberização hoje do trabalho. O cara entregador do iFood sofreu um acidente. Que vende-se muito a ideia de que esse cara ele é um empreendedor. Ele está trabalhando sem subordinação, sem controle, sim. Vende-se muito essa ideia e as pessoas abraçam essa ideia. Porque às vezes o cara consegue até ganhar mais do que o salário mínimo e tal. Só não tem tanta segurança trabalhista, tem né? gente que eu conheço que trabalha 16 horas por dia, cara. Consegue ganhar mais, mas o cara se mata também. Sim, concordo. Esse cara sofreu um acidente, perdeu a moto, não tem seguro, fraturou uma perna, não é filiado ao INSS. Ele está na situação grave. E aí? Aí ele está na situação, sim, é um outro bem debate delicada. que a gente tem que trazer também para a nossa geração para discutir isso, tá? Você trazendo essas questões que você trouxe, Nicolas, eu queria fazer um paralelo assim, observando a realidade de Cachoeira de Itapemirim, e você pode perceber como a indústria e a proteção sindical, a proteção do trabalho estão correlacionados. Porque você pode olhar aqui na região sul, o município de Cachoeira de Itapemirim, no que tange assim, a proteção, a fiscalização sindical, a existência de sindicatos em si, tem uma realidade ímpar. Por quê? Cachoeira de Itapemirim possui diversos sindicatos na área de na área de agricultura, sindicatos na área de laticínios, de construção, porque assim, Cachoeira de Itapemirim tem um parque industrial muito diversificado. Sim. Você pode olhar assim, tem empresas assim, para nossa realidade, é o maior parque industrial aqui no sul do estado. Com certeza. Assim, proteção em questão de comércio, mármore e granito, assim, é uma realidade ímpar e você pode ver como que estão sempre correlacionados, né? Cachoeiro, assim, pelo que eu sei de cabeça, você tem aí o Sindimármores, que é do laboral ali dos trabalhadores, Sindrochas. Sindrochas, que é o patronal, né, das empresas. Que não sabemos se é sindicato ou se é uma associação, isso também é debate. O professor Henrique Nelson trouxe esse debate em sala. Aí nós temos o Sindicato dos Motoristas, que assistem muitos trabalhadores. Os funcionários públicos. Síndico comerciários, que é do comércio, como você falou agora, né? Sindicatos dos funcionários públicos, assim, então. E assim, Matheus, eu vejo, cara, tem um estigma muito grande a respeito da palavra sindicato, porque no Brasil o sindicato ele é associado à política. Sim, concordo. É associado a bandeiras e tal. Mas, cara, é por meio de sindicato que muitos debates devem acontecer. A fiscalização em si, né, de condições, por exemplo, o Sindimármore, a fiscalização, assim, se as empresas estão se atentando a equipamento de EPI, se estão realizando pagamentos corretos aos funcionários, estão assinando carteira dos funcionários, assim. E também pelo Sindrochas, essa fiscalização acontece para quê? Para saber se essa concorrência que a gente tem no mercado aqui de Cachoeira de Itapemirim é uma concorrência leal. Com certeza. Porque como que um empregador que atende todas as condições trabalhistas vai conseguir concorrer contra um suposto empregador que não oferece equipamento de EPI para seus funcionários, não tem proteção trabalhista para eles, tem cargos muito menores e um lucro maior, entendeu? Isso aí. Eu acho assim, essa questão muito interessante. Agora sim, para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria trazer, né? A gente vai sempre trazer esse quadro, o quadro Aberração Jurídica. E nesse quadro Aberração Jurídica de hoje, eu gostaria de estar destacando... Não é ninguém berrando, não. Destacando que, apesar, assim, de toda essa proteção do trabalho, essa proteção dos direitos humanos aqui no nosso país, ainda a gente sofre com algumas mazelas. Eu gostaria de destacar, por exemplo, essas situações que acontecem no nosso país de condições de trabalho análogo à escravidão. Aqui... Vamos lá, rapidinho. Isso é análogo à escravidão. Se eu colocar o cara para trabalhar 15 horas, é considerado análogo à escravidão, né? Sim, trabalho... É assim... É uma violação CLT. Sim. Só para o público que está ouvindo a gente entender. Porque a gente tem o CLT de 43, os direitos concedidos por ela, nós gozamos até hoje. Por exemplo, eu botar o cara lá para trabalhar 15 horas por dia, salário baixo, sem 13º, sem depósito de FGTS, sem férias, sem férias. Assim, Isso acontece ainda, né? Acontece.
mais especificamente, jurídica aí, mais especificamente, esse assim, condições de trabalho análogo à escravidão é um instituto penal previsto no Código Penal, no artigo 149, que visa proteger ainda mais, porque apesar da gente já ter o direito do trabalho tutelando esse bem jurídico, que é o trabalho em condição digna, ter direito civil também tutelando isso com a configuração de um ato ilícito, que não vai isentar de uma responsabilidade civil trabalhista, né? A gente tem essa tipificação penal. O que seria? Você colocar submeter pessoas a se trabalhar em condições insalubres, sem acesso à água potável, trabalhando em jornadas exaustivas, assim, é um tipo misto alternativo que o juiz, na hora de tipificar, de ver se a denúncia que narra o fato tipifica isso de fato, né, o juiz vai ter uma certa liberdade nos termos do artigo 149. Assim, como caso prático... Você falou da safra, né? Estava falando da safra. Isso, eu destaco assim isso principalmente na safra de café aqui no Espírito Santo. A gente está vivendo um período de safra de café e tal, e infelizmente isso acontece acontece aqui na região do Espírito Santo. Uma pesquisa pelo Ministério Público do Trabalho da 17ª Região verificou que nos últimos 15 anos cerca de 800 casos de trabalho análogo à escravidão, principalmente em lavouras cafeeiras no norte do estado, aqui na região sul do estado também. Então assim, a gente vê que apesar da Lei Áurea ter sido promulgada em 1888, a escravidão ainda é um problema que assola a realidade brasileira. É uma herança escravocrata, né? É uma herança escravocrata, assim, a escravidão se adaptando à modernidade, assim, melhor dizendo. E assim, fica nosso apelo assim para nós telespectadores, principalmente, como eu já disse, a gente está em período de safra. E para o Estado também. E para o Estado. Denuncie para o Ministério Público do Trabalho, denuncie para o sindicato da categoria da agricultura. Aqui assim, e faça valer o seu direito, se não é errado. Muita parte das vezes, Nicolas, o trabalhador sente que ele está traindo o seu patrão, que está enganando o seu empregador com medo, entendeu? Então assim, você não está fazendo nada além de exercer o seu direito. E essas são as considerações que o nosso grupo tem aqui hoje. Gostaria de agradecer a todos que estão visualizando nosso podcast. Posteriormente vamos trazer mais episódios aí tratando sobre temas jurídicos, principalmente na realidade de Cachoeira de Sapimirim. E assim, forte abraço a todos, me despeço por aqui e é isso, até a próxima.